Bom dia, amores. Vamos começar mais uma aula de português. E na página 63, nós vamos ver um texto aonde é o quê? Um relato pessoal. O que é um relato pessoal? É uma leitura sobre o que aconteceu com uma pessoa, né? E a gente vai fazer a nossa produção textual em cima desse relato pessoal. Nós vamos fazer uma história sobre a qual aconteceu com a gente, né? No primeiro dia de aula. Esse relato pessoal é O Avô de Maurício e os Livros, né? Que é uma história contada sobre o Arthur Nestroques. Ele diz o quê? Sobre o avô dele, o livro, né? Que ele gostava muito das leituras, foi um presente, né, do avô. Então, vocês vão realizar essa leiturinha, né? E depois vocês vão fazer lá na produção textual, a produção textual de vocês, seguindo as regrinhas que estão aí. Só que esse texto, ele mostra o que é a sequência dos fatos, como foi que aconteceu. E para isso ele tem algumas palavrinhas que elas ligam, né, essas sequências. Como assim, no dia seguinte, nesse dia, naquela altura, na semana passada. Então, são palavras que dão sequência ao texto para poder o quê? Nos orientar com qual o dia do acontecimento, como foi que aconteceu. Então, vocês vão fazer a mesma coisa na produção textual, né? Vão fazer um texto onde vocês vão usar essas palavrinhas que ligam, certo? Um acontecimento ao outro, nos apontando o dia e como aconteceu, certo? Se foi hoje, por exemplo, hoje, no primeiro dia de aula, ou então naquele dia, na semana passada, naquela altura. Então, são palavrinhas que ligam o texto, aonde o que? Nos ajudam a dar sequência aos acontecimentos, tá bom? É na página 63 e na página 64. Na página 64, vocês vão fazer aí uma interpretaçãozinha desse texto que vocês vão ler, tá bom? É a letrinha A, B e C, vocês vão responder. E depois vocês vão fazer a produção textual. Então, vamos passar para a página 68, onde também tem um texto aí que fala da troca dos dentes e muitas histórias. Aí também é uma interpretação de texto. Vocês vão ler junto com a mamãe e com o papai e vão responder as questões número 1, número 2 e número 3, após realizar a leitura, tá bom? Na página 70 e 71, elas são uma revisão de tudo que a gente vem aprendendo até hoje. Então, na número 1, tem aí um quadrinho, né? E ao lado tem para você marcar a resposta certa. Você vai olhar e vai ver se no quadrinho está escrito uma palavra, se no quadrinho tem letras ou se no quadrinho tem frase. Após você ler o que está escrito, você vai marcar se é uma palavra, se é uma frase ou se são letras, tá bom? Na número 2, são o quê? São as palavras, elas estão todas juntas, só que uma frase, né, a gente já viu que não pode ser assim, existem umas regras, né? A gente sempre começa com letra maiúscula, termina com ponto final, e entre as palavras tem que existir o quê? O espaço para poder o quê? Ser compreendida. Se tiver tudo junto, a gente não consegue compreender essa frase. Então, entre as palavras existe o quê? Os espaços. Vocês vão reescrever dando espaço a essas palavras para que seja melhor compreensível as frases, tá bom? Na número 3 tem um quadro onde o quadro tá faltando as letrinhas. E vocês vão completar com as letrinhas que estão acima nos quadrinhos. Elas estão em maiúsculas e as mesmas em minúscula ao lado, certo? Então, a gente vai usar a regrinha. Começo de frase, letra maiúscula, né? Terminou a frase, tem ponto final. Continuou a frase, letra maiúscula. Após o ponto final, letra maiúscula. Nome próprio, letra maiúscula, certo? E depois a gente vai usar as minúsculas. Em coisas, né? Substantivos comuns, a gente vai usar letra minúscula. Então, a gente vai ter que seguir essa regrinha para poder completar o quadro. Na número 4, também nós vamos completar, mas nós vamos completar usando apenas duas letrinhas, ou a letrinha V ou a letrinha F. Lembrando, né, na nossa última aula que eu dei a explicação.
Quando for a letrinha F, ela tem um sonzinho o quê? Aberto. A palavra ela tem um sonzinho aberto. E quando for a letrinha V, ela tem um sonzinho fechado. Então, nós vamos ler e ver qual é a palavra. Se o sonzinho dela for aberto, é a letrinha F. Se o sonzinho dela for fechado, é a letrinha V, certo? E abaixo vocês vão completar apenas com uma palavra. Vocês vão ler e vão ver se as imagens, ela é de algum álbum, ela é de que álbum, né? A gente já estudou esses álbuns aí, né? Num texto. Então, vocês vão completar apenas com uma palavrinha. É sobre que álbum essas imagens, tá bom? Após acabar 71, nós vamos fazer 72. Ela é bem parecida um pouquinho com a nossa matéria de história, onde a gente viu sobre a linha do tempo, né? A gente viu que a linha do tempo, ela serve o quê? Para nos orientar quanto ao acontecimento das coisas, né? Ou de alguma pessoa. Aí tem uma linha do tempo e vocês vão seguir as orientações para vocês fazerem a sua linha do tempo. Então, vocês vão seguir, né? Vocês vão fazer apenas 4 acontecimentos. Então, vocês vão escolher o nascimento e até 4 acontecimentos. E não podemos esquecer que a linha do tempo, ela tem que conter o quê? A data e abaixo os acontecimentos. O que foi que aconteceu naquela data? Pois a linha do tempo ela é para nos orientar. Então, a gente vai ler a data e depois a gente vai ver o que foi que aconteceu naquela data. Então, aí embaixo também vem, né, algumas explicações de como nós vamos fazer. Vocês vão fazer no seu caderninho de português, tá bom? Vão desenhar com bastante capricho, caprichar na letrinha, tá bom? Quero uma letrinha bem bonita, porque eu sei, ó, que vocês são capazes de fazer uma letra bem bonita. Então, vocês vão lá, ó, número 1, vocês vão montar a linha do tempo, né? Com a ajuda da mamãe e do papai, tá bom? Então, não podemos esquecer, depois que desenhou a linha do tempo, vocês vão colocar a data e o que foi que aconteceu, tá bom? E aí, na 63, tá? Que nós vamos expor. Nós vamos expor, sim, assim que a gente voltar, tá bom? Assim que as aulas se normalizarem, que a gente estiver juntinho dentro da sala de aula, nós vamos colocar exposto na nossa sala de aula e conversar um pouquinho sobre a linha do tempo de cada um, tá bom? Espero capricho nessa atividade. Um beijo e até a próxima aula.